Boa noite. O governo federal teve o melhor mês de maio em arrecadação de impostos dos últimos 5 anos. Segundo a Receita Federal, foram 113 bilhões e 300 milhões de reais. Descontando a inflação, houve aumento real de 1,92% em relação ao mesmo período do ano passado. A soma, no entanto, é em torno de 3 bilhões de reais menor que maio de 2014. A Receita informou que os motivos principais do aumento foram o crescimento das receitas com royalties do petróleo, no imposto sobre aplicações no mercado de capitais e pelo efeito da alta do dólar sobre as importações. Veja agora os nossos outros destaques. Reitor da USP diz à CPI das universidades públicas que salários mais altos são determinados pela Justiça. Deputado estadual do Democratas encabeça apoio ao ministro da Justiça. Desemprego dobra número de desabrigados na capital de São Paulo. O Jornal da Assembleia começa agora. Indústria Química Paulista quer matéria-prima mais barata. A redução do preço nos insumos do setor marcou o lançamento da Frente Parlamentar da Indústria Química. O repórter Maxwell Figueiredo acompanhou a primeira discussão do setor na Assembleia Legislativa. É um setor que faz gerar muita mão de obra. A indústria química emprega cerca de 2 milhões de trabalhadores em todo o país. O faturamento anual é de 227 bilhões de dólares. E o estado de São Paulo tem uma contribuição de peso nesses resultados. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria Química, o polo petroquímico do ABC é responsável por quase 14% do faturamento nacional do setor. Só na região do Grande ABC, a indústria química emprega cerca de 50 mil pessoas. E olha que nesse balanço nem estão os dados da empresa onde o Hernando é gerente de desenvolvimento, no município de Campinas, a 93 quilômetros da capital. Aliás, por falar em desenvolvimento, a empresa onde ele trabalha está preocupada com o futuro do meio ambiente. É aí que entra a tal da indústria química sustentável. Duas aplicações que têm um impacto muito positivo no meio ambiente. Uma delas é a parte de carvão ativado para controle das emissões evaporativas nos automóveis, que é uma fonte de poluição muito grande nas grandes regiões urbanas do Brasil. E a outra, a parte de misturas asfálticas, aditivos químicos para melhorar o desempenho de misturas asfálticas, principalmente no quesito aí, no impacto ambiental. Você reduzir o impacto ambiental que essas soluções de pavimentação produzem. Apesar de todo o investimento, o setor químico também sofre com a crise econômica do país. O deputado Tiago Auríquio, do PL, é o coordenador da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Química. A ideia é desburocratizar e estimular a competitividade. O intuito dessa frente é melhorar a relação do setor privado da indústria química com o setor público, da gente buscar essas melhorias de fortificar a indústria química aqui no nosso estado de São Paulo, porque mais de 50% das indústrias químicas do país estão situadas aqui no nosso estado. Então eu tenho certeza que quando a gente tem uma indústria química forte aqui no estado, a gente vai fortificar o estado e consequentemente o Brasil. No lançamento da frente na Alesp, o deputado federal pelo estado de São Paulo, Alex Manente, do Partido Cidadania, lembrou que é importante reduzir os custos com a matéria-prima para impulsionar a cadeia produtiva em todo o país. Alex Manente é o presidente da Frente Parlamentar da Química no Congresso Nacional. A indústria química, sem dúvida alguma, ela mexe com toda a economia. Uma cadeia econômica, você inicia pela indústria química, o polo petroquímico, e tem uma cadeia produtiva que se gera através dessa importante indústria. Por isso, nós ficamos muito felizes e animados com a possibilidade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo cumprir o seu papel, criando a Frente Parlamentar, apoiando as iniciativas da Frente Nacional, que é uma das principais frentes do Congresso Nacional e que tem conquistas importantes, como a isenção para investimentos da indústria, fazendo com que a produção se mantenha ativa. E nós temos agora o principal objetivo, que é transformar a matéria-prima que produzimos, que é o gás natural, numa matéria-prima barata que possa gerar desenvolvimento econômico para o Brasil.
Reitor da USP afirma que altos salários de servidores é consequência de decisões judiciais. A declaração foi dada hoje durante depoimento à CPI das universidades públicas. Requerimentos de autoria da deputada Carla Morando, do PSDB, foram aprovados, o que solicita os olerites de alguns servidores públicos da Unesp, Universidade Estadual Paulista, dos últimos 8 anos. E também a planilha com os valores das bolsas destinadas às pesquisas e trabalhos acadêmicos produzidos em 2014, 2015 e 2016. São muitos, são 24 mil e poucos servidores, quase 25 mil. Então fica bastante complicado. Então, através desse tipo de requerimento, é onde nós conseguimos buscar as informações para poder tirar a conclusão e chegar a uma informação certa, correta e com bastante subsídio. Durante a reunião, o reitor da USP, Universidade de São Paulo, professor Vahan Agopian, prestou esclarecimentos aos deputados a respeito da gestão da universidade. Questionado a respeito dos salários dos funcionários superiores ao subsídio do governador, o reitor alegou que a questão está na divergência de interpretação jurídica dada ao tema pela USP e pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que a existência de salários elevados de docentes e funcionários aposentados são pagos em cumprimento de decisões judiciais definitivas. Há uma divergência entre o que a universidade, ou as universidades paulistas interpretam da legislação e o que o Tribunal de Contas do Estado interpreta, que é basicamente a questão do direito adquirido de docentes antigos em relação ao teto do governador. Vamos fazer uma avaliação, ver quem mais teremos que convidar ou convocar para estar aqui presentes, para que a gente possa aí dar sequência ao final dessa relatoria e ser com certeza aí, gratificante para a sociedade a questão da transparência, que eu acho que isso é o mais importante. O deputado estadual Arthur Duval, do Democratas, um dos líderes do Movimento Brasil Livre, o MBL, aceitou o pedido de desculpas do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ele divulgou neste final de semana, em suas contas nas redes sociais, o áudio em que Moro pede desculpas por ter chamado alguns integrantes do MBL de tontos. O ataque aconteceu em mensagens trocadas com integrantes da Operação Lava Jato em 2016. O material foi divulgado pelo site The Intercept e pelo jornal Folha de São Paulo. O caso ganhou destaque no domingo, 23 de junho, inicialmente no canal do YouTube do deputado estadual Arthur Duval, o Arthur Mamãe Falei do MBL. O termo consta numa recente reportagem publicada pelo site The Intercept, em parceria com o jornal Folha de São Paulo. O motivo foi a manifestação do Movimento Brasil Livre em frente ao condomínio onde morava o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, morto em 2017. Os militantes estenderam faixas que chamavam Zavascki de pelego do PT e pediam que deixasse Moro trabalhar. Moro teria enviado via aplicativo Telegram a seguinte mensagem ao procurador Deltan Dallagnol, abre aspas, não sei se vocês têm algum contato, mas alguns tontos daquele Movimento Brasil Livre foram fazer protesto na frente do condomínio do ministro. Isso não ajuda, evidentemente. Fecha aspas. O ministro Sérgio Moro deu explicações sobre o caso no áudio enviado ao MBL. Consta ali um termo que não sei se usei mesmo, acredito que não, pode ter sido adulterado, mas queria dizer assim, pedir minhas escusas se eu eventualmente utilizei, porque eu sempre respeitei o Movimento Brasil Livre, sempre agradeci o apoio que esse movimento deu, não só Lava Jato, mas esse movimento nos últimos anos, nos últimos 5 anos, de avanço contra a corrupção e construção de um país melhor, de um país mais íntegro. Em um outro trecho do áudio, ele justifica a expressão utilizada como resultado de muita pressão. Em 2016 estava aquele momento tenso da divulgação do áudio do Lula com a Dilma, que lá eu fiz convicção na absoluta correção, mas gerou toda uma pressão e foi um período complicado. E eu achei que esse protesto na época era um tanto quanto inconveniente. O ministro Teori Zavascki era boa gente, uma pessoa séria, e a realização daquele protesto poderia gerar
uma animosidade do Supremo contra lá a 13ª Vara, o que não era desejado. O ministro da Justiça reafirmou ainda que os supostos diálogos entre ele e membros da Operação Lava Jato foram obtidos, abre aspas, de maneira criminosa por um hacker, fecha aspas, e que não sabe se o conteúdo das mensagens foi alterado. O Brasil de todas as nacionalidades foi celebrado nesta segunda-feira. A Assembleia homenageou em sessão solene os imigrantes que ajudaram a moldar São Paulo e o Brasil. Claro, tudo regado a boa música. Ao som da boa música apresentada pelo maestro Robson Miguel, descendente de índios e negros, a brasilidade foi apresentada no plenário Juscelino Kubitschek. Reconhecer a construção do Brasil. Esse foi o objetivo da sessão solene na Assembleia Legislativa em homenagem ao Dia da Imigração no Brasil, que é comemorado no dia 25 de junho. Representantes de diversas comunidades receberam medalhas de honra ao mérito. O deputado Jorge do Carmo, do PT, presidiu a mesa. Para mim foi, além de ter sido uma honra, foi também uma questão cultural, de aprender as culturas, de ver a diversidade de culturas que o nosso país tem, fruto dos imigrantes que aqui estão. Mais de 10 países foram lembrados na homenagem aos imigrantes, em função dos feitos econômicos e culturais. A comunidade oriental e a mexicana receberam destaques no encontro. E nós ficamos muito honrados em cada vez encontrar mais espaços, mais janelas, onde essa presença possa ser reconhecida e também eles possam colaborar para o crescimento do São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil. Muito assim agradecido pela sociedade brasileira nos ter aceitado como novo membro e irmãos para engrandecimento do Brasil. O empreendedorismo no Brasil por parte dos imigrantes também foi lembrado. O projeto Comemos Gastronomia Sustentável foi um dos homenageados. Em parceria com Israel, o projeto recebeu o primeiro selo verde de gastronomia sustentável, tornando o projeto o maior do mundo em atividade aqui no Brasil. Eu acho que é responsabilidade de todos, em qualquer lugar do mundo, de fazer isso. Eu só posso ficar agradecido para receber essa homenagem e eu tomara que muitos outros e a gente também continuem a trazer coisa boa e melhorar o nosso mundo. O deputado federal Fausto Pinato, do Progressistas, participou da homenagem e enalteceu a importância dos imigrantes para a história do estado de São Paulo e do Brasil. Muitos ainda cultuam a sua cultura, mas também tem a nossa cultura brasileira em seus corações pelas suas gerações que já estão aqui, já são abrasileiradas, vamos dizer assim, e que de certa forma mantêm um laço carinhoso e afetivo com o Brasil e com o seu país de origem. O pequeno empresário teve agenda hoje aqui na Assembleia Legislativa. É que o Instituto do Legislativo Paulista promoveu um diálogo sobre o programa da FAPESP de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Criado em 1997, o programa é conhecido pela sigla PIP e oferece apoio financeiro com recursos não reembolsáveis a projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em empresas com até 250 empregados sediados no estado de São Paulo. O programa é dividido em duas fases. Na fase 1, a FAPESP dá até R$200 mil e na fase 2 até R$1 milhão para desenvolver uma pesquisa científica que vai levar a um produto comercial que essa empresa vai colocar no mercado. Essa é uma excelente forma das empresas ganharem competitividade e melhorarem sua posição, tanto no mercado nacional como muitas das nossas empresas passam a se tornar exportadoras e começam a competir no mercado global. Além do Fábio, Sérgio Queiroz também é palestrante e vê no evento uma oportunidade única dos pequenos empresários, ou futuros pequenos empresários, terem uma consultoria de qualidade e o melhor, de graça. Primeiro, é um programa de apoio à pesquisa para inovação. Então tem que ter pesquisa, um desafio de pesquisa, uma equipe sólida, uma metodologia convincente, seja um bom projeto de pesquisa, em suma. Então, de um lado, um desafio de pesquisa. De outro lado, mirar uma inovação, mirar algo novo, algo, seja um produto, seja um processo, seja um serviço, ou um produto melhorado, um processo melhorado, isso também é uma inovação, né? Então,
Eu diria que satisfazer essa dupla condição de ter pesquisa e ter inovação é uma condição fundamental para que o projeto seja bem avaliado e, consequentemente, aprovado no PIP da FAPESP. O evento, realizado no Auditório Franco Montoro, faz parte do ciclo ILP FAPESP de Ciência e Inovação. Vinícius é o diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista. Ter a FAPESP como parceira é ter acesso a basicamente um extrato de pesquisadores e doutores, enfim, que trabalham na área e que podem, obviamente, às vezes trazer alguma ideia nova, iluminar um pouco o caminho de quem está trilhando esse caminho do empreendedorismo, né? De quem está tentando empreender e, obviamente, também com um grau de diferenciação, de qualidade muito importante. Então, quem vem hoje ou quem vai acompanhar pela internet ao vivo vai ter a condição de, obviamente, trazer alguma coisa que vai acrescentar ao seu negócio. Rafael faz engenharia na Universidade Federal do ABC Paulista e é estagiário em uma empresa de engenharia. Tem um projeto na fila para ser avaliado pela equipe do programa da FAPESP. A programação de hoje veio a calhar. A gente veio no intuito de tirar algumas dúvidas quanto à própria elaboração da proposta, discriminação de vários, tanto orçamental às vezes que você já precisa ter. Então, e essa dúvida que a gente teria com o fomento tanto da universidade, por parte da universidade, como que seriam as bolsas, talvez para alunos que estão na universidade. Então, essa relação entre a universidade e a empresa, a gente tem muita dúvida ainda. Membro efetivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, o deputado Sérgio Vitor do Novo fez questão de comparecer ao evento. A gente tem um ambiente de negócios horrível. A gente é um país muito burocrático, a gente é um país que tem uma carga tributária muito complexa, não vou nem entrar no mérito se é alta ou baixa, mas complexa. A gente tem um ambiente de negócio desfavorável, né? A gente não tem uma segurança jurídica para o investidor, porque a gente muda a regra do jogo o tempo todo. Então, isso impacta na inovação, né? Isso o nosso ambiente de negócio ele é ruim para o pequeno, ele é ruim para o médio, ele é ruim para o grande e, consequentemente, afeta. Dificilmente a gente vai ter um ambiente de inovação favorável também. O número de moradores de rua na capital paulista quase dobrou nos últimos 3 anos. São mais de 100 mil pessoas abordadas sem residência fixa. O motivo é o aumento do desemprego. Quem anda pelos mais diversos pontos da capital paulista logo se depara com muitas aglomerações improvisadas. Elas vão desde viadutos, moradias abandonadas e até estações de trem e metrô. Ao longo de 2018, 105 mil pessoas foram abordadas nessas condições, segundo dados da própria prefeitura. Esse número é 66% maior do que em 2016 e 88% acima do ano anterior. O cálculo oficial está defasado. O município faz a revisão a cada 4 anos. No último levantamento, em 2015, foram registrados 15 mil moradores de rua, numa abordagem que chegou a 56 mil pessoas. Segundo a prefeitura, o número abordado não representa a quantidade de pessoas que vivem de fato nas ruas, porque, de acordo com os pesquisadores, tem pessoas da periferia que passam noites nas calçadas em busca de doações, e os que estão de passagem pela cidade, mas que retornam às residências. O número de moradores de rua na capital paulista quase que dobrou nos últimos 3 anos. E, segundo a prefeitura, o principal motivo não são mais os conflitos familiares, que agora ficaram em segundo plano. O desemprego aparece como o principal vilão dessa realidade. De acordo com a pesquisa de emprego e desemprego do DIEESE, a taxa de desemprego subiu mais de 8% entre 2016 e 2017. E teve queda de quase 9% no ano posterior. Atualmente, o percentual é de mais de 15%. E para entender um pouco mais desta situação na capital, vamos conversar com Anderson Pussetti, que é vice-presidente do Movimento Estadual de População em Situação de Rua. Muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Assembleia, Anderson. O que falar destes números estarrecedores? Primeiramente, uma boa noite a todos os telespectadores que estão nos vendo agora.
acaba sendo, de certa forma, assustador esse número crescente da população em situação de rua aqui no nosso estado de São Paulo. Segundo a matéria do censo da FIPE, até março de 2015, tinham exatamente 15.905 pessoas em situação de rua. Ao término do ano de 2015, esse número subiu para 16 mil. De lá para cá, não tem mais nenhum censo criado. Estamos lutando para que venha a ser feito agora, até o final do ano de 2019, o próximo censo. Temos criado aqui em base, com atendimentos aqui no movimento estadual, na nossa sede, até esse ano já estamos com base de 32.600 pessoas em situação de rua. Praticamente dobrou o número de pessoas em situação de rua, mas lembramos, a reportagem da Folha de São Paulo fala do aumento dos últimos 2 anos, mas fala em 66% de pessoas abordadas, mas daria mais que 100% em números as pessoas efetivamente ao desabrigo, pessoas em situação de rua. Porque, a pesquisa não consegue aferir as pessoas que de fato estão morando na rua? Não, realmente, a parte do recorte que teve juntamente ali com a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, de 1,4% no seu RH, dificulta e acaba defasando a parte das abordagens. E esse número que eles colocam de 66% de pessoas abordadas é com base no CISA, que é o sistema que eles têm de atendimento em abordagem. Só que nas ruas, realmente, esse número é crescente, tendo atualmente adolescentes, crianças, até mesmo famílias em extrema vulnerabilidade morando nas calçadas. Bom, a situação da capital fala em mais de 32 mil moradores de rua. Estima-se. Você tem números consolidados também de outras regiões metropolitanas ou do interior do estado? Isso se reproduz em outras cidades também? Sim, essa base de 32.600 é aqui na nossa capital, mas tanto em Santo Amaro, como em Osasco, em outras arredores do estado, a gente vê o número crescente dessa população. É assustador. Aqui, se a gente vê em Campinas, a gente vê em Sorocaba, a gente vê até mesmo no Jabaquara. Não se destina-se somente aqui na central de São Paulo e na nossa capital. Estima-se em outros lugares de todo o nosso estado. E isso tem a ver diretamente com a situação do emprego e desemprego, ou seja, quando se fala em milhões de desempregados no Brasil, quem sabe também milhões aqui na região metropolitana de São Paulo ou na macrometrópole, que envolve as regiões metropolitanas de Campinas, Baixada Santista, São José dos Campos, Sorocaba. Você acredita que isso tem a ver, que seja uma corrente de transmissão que leve muito mais gente para a rua? No início, quando as pessoas foram para as ruas, estimava-se ali pelo conflito familiar, aquela quebra de vínculo familiar. Atualmente, crescente de fato está sendo a parte do desemprego, que não é somente na população em situação de rua, como temos aí um número também assustador de 13 milhões de pessoas desempregadas. Isso dificulta bastante a parte da procura de emprego, ainda mais com as pessoas em situação de rua, acaba sendo mais difícil ainda essa procura de emprego, levando mais pessoas às ruas. Segundo a Folha de São Paulo, que ouviu o psicanalista e professor da PUC, Jorge Broid, o desemprego pode ser determinante, Anderson, para o aumento da população de rua, porque serve como catalisador dos conflitos familiares, ou seja, há um conflito em família e as pessoas acabam optando por morar, por viver na rua, é isso? Perfeitamente, como base que ele teve ali, faz com que realmente volte as pessoas indo para as ruas, por causa que é um catalisador e um canal atualmente para que essas pessoas vão para as ruas. Pelo simples fato de não terem condições de estar pagando seus aluguéis, estar mantendo sua vida, faz com que elas procurem o meio mais fácil, as ruas e as calçadas, por sua moradia. Fragilizados na rua, eles têm dificuldade de também sair dessa situação, haja vista que muitos perdem, digamos, as referências, os documentos, isso fica mais difícil para conquistar um emprego no futuro?
Perfeitamente, acaba dificultando até mesmo por alguns planos e projetos de zeladoria urbana na qual retiram os pertences das pessoas em situação de rua, dificultando a reinserção delas para o mercado de trabalho, até mesmo a parte de você estar em centro de acolhimento, já sofrem a discriminação pelo fato de não terem residência em endereço fixo, também é um outro meio de não conseguir essa vaga. Qual é a pior chaga, vamos dizer, de se morar na rua, a dificuldade que se tem? Haja vista que são muitas pessoas, estamos falando aqui de um universo de 32 mil, que é uma cidade do interior, 32 mil pessoas. Muitos estão aí vulneráveis, suscetíveis à violência, ao consumo de drogas. Qual é a pior faceta de quem mora na rua, Anderson? A pior faceta de quem mora na rua já é ter a sua dignidade quebrada e violada dos seus direitos, na onde que elas buscam alguns meios que acabam sendo ilusórios para ela nas ruas, a utilização de bebidas alcoólicas, de o consumo de drogas, para esconder a parte do seu medo e ter aquele receio. Aí elas buscam ilusões nas ruas para conseguirem tentar minimizar o seu sofrimento. Sim, falamos de mais de 30 mil pessoas. Se já não havia espaço nos albergues para 15 mil pessoas no passado, lá em 2015, como você citou, o que falar agora de 32 mil? E como está a questão de saúde desta população em situação de rua, principalmente com o aumento de casos de dengue e de pneumonia? Nós já estamos no inverno. Sim, com base também no plano de baixas temperaturas, disponibilizando vagas emergenciais para a população de rua, acaba se falando de um universo de 15 mil do passado e atualmente 32 mil pessoas. Encontramos dificuldades pelo simples fato de terem vagas disponíveis aos albergues, mas as pessoas não querem estar indo para essas vagas pelo simples fato de alguns lugares estarem deteriorados, outros se encontrarem com bicho, não ter a zeladoria determinada naquele ambiente, aonde que as pessoas preferem as ruas do que estar indo para os centros de acolhimento. E a base da alimentação também é um fato promissor para eles não irem para lá. Sim. Me fale também do apoio e da solidariedade. A sociedade tem acolhido esse morador de rua ou age, digamos, de maneira que os torne invisíveis? Isso daí a gente sofre todos os dias. São pessoas que, sim, acabam sendo invisíveis para a sociedade civil. Não vou generalizar, mas posso dizer cerca de 70% da sociedade civil não olham como um cidadão, não olham como um ser humano. Olha como um lixo dentro de uma sacola encostado nos cantos. Tem alguns que se solidarizam e levam ali uma alimentação, levam uma coberta, mas o que esse público necessita é de carinho, amor e atenção. Bom, você no Movimento Estadual de População em Situação de Rua vislumbra o problema, mas quais seriam as soluções? Você acredita que se a economia do país voltar a girar e a criação de novos empregos, essa situação se reverteria rapidamente ou não? Quem está em situação de rua está relegado a ficar nessa situação para o resto da vida? Não, ficar relegado para essa situação para o resto da vida é uma coisa que a gente luta e batalha para que não aconteça. A parte da economia deveria de voltar a girar, sim, para dar mais números de trabalho e emprego para esse público-alvo, tendo em vista que tem bastante artistas e artesãos nas ruas que necessitam apenas de um incentivo para voltar a ter a sua dignidade restaurada e a sua vida. O que mais necessitamos atualmente, não somente a questão da parte do trabalho em si, mas também mais vagas em autonomia em foco, ou até mesmo mais vagas em repúblicas que venha a ser destinada a esse público-alvo. Muito bem, você falou em dignidade, em cidadania, você dialoga muito com a população de rua. Quais são os maiores anseios, os mais imediatos que essa população traduz ao Movimento Estadual em População de Situação de Rua? As pessoas que vêm aqui, que anseiam, pedem para a gente aqui a parte da... Aqui mesmo, falando do movimento, vem pedir uma alimentação, vem pedir uma coberta, vem pedir um telefonema para tentar reatar o vínculo
familiar. Outros até mesmo vêm buscar aqui um pedido e um apoio para estar sendo internados em clínicas de recuperação para voltar à dignidade. O anseio deles é resgatar a sua dignidade em si e poder olhar para o espelho e ver a pessoa que ele foi no passado e não o monstro que a sociedade faz com que ele seja. Muito bem, muito obrigado por sua entrevista. Voltaremos ao tema, Anderson. Muito obrigado. Por nada. Termina aqui esta edição do Jornal da Assembleia. Você pode assistir a nossa programação também pela internet e no YouTube. A gente volta amanhã. Até lá.